Shalom, lekulam Isoreditim, Shalom, le zarim shel geluim lev, Shalom lecha, asher mishtatev, ra te'ala shelanu, be-YouTube. Shalom para todos os israelitas, Shalom para os estrangeiros de corações sinceros que amam a Torá, e Shalom para você que acompanha o nosso canal no YouTube e também as nossas lives no Facebook. O nosso objetivo, como sempre, é ensinar a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno. A Torá, ela é nossa vida. O Eterno deixou a Torá para regulamentar o nosso comportamento dentro da sociedade. Comportamento espiritual, comportamento físico, comportamento sexual, todo tipo de comportamento do homem e da mulher. Porque Ele quer que nós sejamos perfeitos diante dEle. E por isso Ele deixou as suas leis bíblicas, ou seja, os mandamentos que saíram da sua boca. Hoje nós estamos falando a respeito do ritual de pureza. Nós já vimos no item 110, purificar-se da lepra. No 111, o leproso deve raspar todo o pelo do seu corpo. E agora nós vamos para o 112. O leproso deve ser reconhecível. Nós vamos ler lá em Vaikra 13:45. Mas antes eu quero agradecer aos homens e mulheres de bons corações que têm nos ajudado no trabalho espiritual e no trabalho material das comunidades israelitas aqui no Brasil, em outros estados, também Israel e em outros países. Eu quero agradecer de todo o meu coração. E também pedir para que você deixe o seu like, ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos. Nós estamos agora com 659 visualizações, inscritos. E eu quero pedir também as suas orações em favor desse nosso trabalho, em favor de mim, que sou um ensinador da Torá. E às vezes tenho enfrentado muitas lutas, né, para manter esse canal já há vários anos, para manter e ficar na frente da comunidade israelita aqui em Pereira Barreto e viajar para o mundo inteiro para ensinar a Torá. Então, eu agradeço aí o seu apoio físico, material e espiritual. Bom, então vamos para o item de número 112. O leproso, o Metzorá, deve ser reconhecível. Vaikra, Levítico 16, Vaikra, Levítico 13:45. E o leproso, em quem a praga estiver, as suas roupas serão rasgadas e a cabeça dele descoberta, e ele deve cobrir os seus lábios e clamará: imundo, imundo. Vamos ler o 46. Todos os dias nos quais a praga estiver nele, ele será imundo. Ele é imundo e habitará sozinho, e a sua habitação será fora do acampamento. Bom, então o leproso deve ser reconhecível. De que forma que esse leproso era reconhecível? Tinha um sinal nele, diferente de todas aquelas pessoas que tinham boa saúde, daquelas pessoas que eram sadias. Por exemplo, primeiro passo,
as suas roupas eram rasgadas, né? Como diz aqui o Eterno, e o leproso em que a praga estiver, as suas roupas serão rasgadas. Segundo passo, a sua cabeça era descoberta. Tirava o mitznefet, ou seja, a cobertura, ou o kippá, ou chapéu, né? Ou mitra, ou qualquer tipo de cobertura que ele tinha. Tirava-se. E ele deve cobrir os seus lábios. Colocava a mão nos lábios, ele clamava, ó, não chegue perto de mim que eu estou imundo. Eu estou imundo. Então, esses eram os sinais que tinha que ter nesse leproso para que ele pudesse ser reconhecido na sociedade. E ele cobria os seus lábios e falava, ó, Ani Tumeiá, eu estou imundo. Eu não posso pegar na sua mão, eu não posso entrar na sua casa, eu não posso beber da sua água, eu não posso tocar nas suas vestes, eu não posso ler as escrituras, eu não posso pegar em nada dos utensílios sagrados. Então, a sua habitação, né, como o Eterno mostra que no 46, todos os dias nos quais a praga estiver nele, ele será imundo. Ele é imundo e habitará sozinho, e a sua habitação será fora do acampamento. Então, ele ficava fora do acampamento. Até, assim, fazendo um paralelo, eu lembro que na época, eu estou aqui em Pereira Barreto, mais ou menos uns 720 quilômetros da cidade de São Paulo, e longe das grandes capitais, mas eu lembro que na década de 70 tinha um varão leproso aqui. Ele ficava em Bauru, que tinha um hospital já apropriado para os leprosos. E esse senhor, quando vinha aqui, ele tinha que ficar fora da família. Ele ficava num quarto isolado, a água dele era colocada lá, ele não podia tocar, cumprimentar os filhos, as filhas, ele vivia isolado. Então, até a década de 70, muitos hospitais da mantinham esse tipo de orientação dada na Torá. Bom, então o leproso deve ser reconhecível, né? Esse era um dos itens, né, para que a pessoa pudesse afastar dele, né? Ter as roupas rasgadas, né? Eles rasgavam as suas roupas, falavam, estou leproso, né? A cabeça dele descoberta, né? Porque naquele tempo percebe-se pelas escrituras que todos usavam ali uma cobertura, uma mitznefet, né? A palavra kippá, também de cobertura, ela vem do verbo lekepot, que é o verbo fazer, akeporá, né? Se purificar. Bom, e ele, a cabeça dele era descoberta, cobria também os seus lábios, né? E ele falava para as pessoas, estou imundo, então não chegue perto de mim, né? Conforme diz a Torá. E ele ficava longe do Mahanê, do arraial, e habitava ali sozinho, né? Mas depois, quando ele fosse curado, ele era readmitido na sociedade novamente, né? Passava-se por um processo de purificação, né? E levava a sua oferta até o córrego e ele era admitido no meio da sociedade. Bom, eu estou dando meu parecer como um dos anciãos no meio das 12 tribos de Israel. E agora nós vamos para a Torá oral. Por que Torá oral? Porque a Torá, no tempo de Jó, né,
no tempo de Abraham, no tempo de Isaac, no tempo de Jacob, no tempo de Noa, né? Esse grupo religioso diz que Noa só tem 7 leis, é totalmente infundado. Noa guardou toda a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno. Tá? E Noa não tinha nenhuma lei. Quem tem lei é o Eterno. Ele que tem lei, né? E que deixou a Torá para nós desde o primeiro homem. Então, no tempo de Noa, já a lei, o Eterno soprava nos ouvidos do homem e da mulher. Inclusive, Jó fala disso, né? Nem tenho renegado os mandamentos dos seus lábios, Torá oral. Eu tenho apreciado as palavras da sua boca mais do que o meu alimento necessário. Você pode conferir em Jó 23:12. Então, nós vamos para a Torá oral, esse item de número 112. O leproso deve ser reconhecido. Nós vamos para Iobe 2:7. Iobe 2 e o 7. Jó 2 e o 7. Iobe 2 e o 7. Iobe 2 e o 7. Então Satã saiu da face de Iágua e feriu a Iobe com tumores dolorosos, desde a sola dos seus pés até a sua cabeça. E ele tomou cacos de cerâmica para com este raspar-se, e ele se assentou sobre as cinzas. Assentou sobre as cinzas. Olha, então nós vemos, né, que até os amigos de Iobe, quando viram que ele estava com a cabeça descoberta, né, e não reconheceram ele, porque a lepra deforma a pessoa, né? Você é acostumado com a pessoa com a cabeça coberta, né? Você é acostumado ali com a pessoa com as vestes perfeitas, normais, e agora você vê com a pessoa com a cabeça descoberta, com a mão na boca, com as vestes rasgadas e clamando imundo, imundo, imundo. Então, os amigos de Iobe, né? E o 12, Iobe 2:12, quando eles ergueram os seus olhos de longe, não o reconhecendo, era um outro Iobe, um Iobe leproso agora, né? Era um Iobe leproso. Eles levantaram as suas vozes e choraram, e eles rasgaram cada um a sua túnica, e aspergiram pó em suas cabeças ao sacudir em direção ao chamai. Então se assentaram com ele no chão 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe falava uma palavra, porque eles viam que seu pesar era muito grande, né? Não tocavam nele, né, porque ele falou, estou imundo. Bom, então agora nós vamos, esse item da Torá, de número 112, o leproso deve ser reconhecido. Nós vamos para o tempo de Yahushua Hamashia, o Messias, e os seus talmudins, homens justos que guardaram a Torá, a lei, e deram testemunho brilhante para cada um de nós. Aleluia. O leproso deve ser reconhecível. Mateus 11:5. Mateus 11:5. Matitiarro, Mateus 11:5. Matitiarro, Mateus 11 e o 5. E o cego recebe em sua visão, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres a bênção-lhes é proclamada. Bom, e bendito é aquele que não se ofender por minha causa.
vamos para Lucas 5 e 12, para complementar esse item, né? Lucas 5 e o 12. E veio a passar que, entrando ele numa certa cidade, surgiu um homem coberto de lepra, o qual, ao ver Yahushua, caiu sobre sua face e rogou-lhe, dizendo: Mestre, se tu queres, tu podes tornar-me limpo. E ele, estendendo suas mãos, e tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. Imediatamente a lepra saiu dele. Então vemos que aquele homem estava leproso, né? Ele irreconhecível na cidade. Mas quando chegou Yahushua, um ser sobrenatural, uma manifestação do Yah Espírito, ali tocou nele, imediatamente saiu aquela lepra, ele ficou puro, né? Ele ficou puro. Então, esse leproso, ele era reconhecível ali na cidade. Tinha o corpo coberto de lepra, com as vestes rasgadas, com a cabeça descoberta, né? Para que todos reconhecessem que ele era um leproso. Bom, então fique esse item da Torá de número 112, o leproso deve ser reconhecível. Então nós focamos somente nesse assunto, que o leproso deve ser reconhecível. Que o Eterno abençoe a todos e que aquilo que eu não pude falar na minha fraca sapiência, que o Eterno possa completar nos corações de todos os seus filhos, de todos os israelitas das 12 tribos de Israel.